Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês aqui sobre identidade. Muito se fala sobre identidade e propósito, né? Então muitas vezes a gente escuta algum vídeo, lê livros e quando a gente vai fazer aquilo que a gente deseja, a gente se pega procrastinando, a gente se pega comparando com outras pessoas, a gente se sente incapaz ou muitas vezes a gente acha que a gente está no lugar errado, com as pessoas erradas e a gente não consegue evoluir. Então às vezes a gente questiona, né? A gente passa por uma fase da vida que a gente questiona: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Será que eu vim aqui só para trabalhar, criar meus filhos, casar, morrer e pronto, né? Então chega uma fase da vida que a gente começa a questionar a nossa identidade, nosso propósito. O que nós vamos deixar de legado aqui? Eu vim aqui para quê? Então, pensando nisso que eu vim falar sobre isso, porque eu passei já por isso. Eu sempre digo que tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu repetidamente na nossa infância, criou as nossas crenças. Então tudo aquilo que você crê, acredita, ele foi construído lá na sua infância, através daquilo que você viu na sua casa, ouviu, sentiu na escola, sentiu perante seus colegas, seus tios, seus avós, em todos os ambientes, as igrejas, todos os lugares que você frequentou, que você viu coisas, ouviu e sentiu, inúmeras vezes isso formou uma crença. Casar é bom, casar não é bom, é bom ter filhos, não é bom ter filhos. E todas essas crenças, essa comida é gostosa, essa não é. Todas essas crenças, tudo aquilo que você acredita hoje está ligado ao que você passou na sua infância, ao que você viveu, né? Então, você entendendo isso, você começa a perceber que tem muita coisa que você acredita ser uma verdade sobre você, e será realmente que é uma verdade? Se você se sente muito pequeno, muito feia, muito burra, você acha que não vai conseguir ter aquela casa, ter aquele emprego, por que você pensa isso sobre você? Quais foram as crenças que foram enraizadas, que você tem como verdade? E será que isso é verdade mesmo? Né? Então é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar primeiro sobre quem você é, qual é a sua verdadeira identidade. Então, como eu disse anteriormente, a minha identidade estava pautada naquilo que eu fazia, aquilo que eu tinha, né? E na verdade, a nossa verdadeira identidade está em Deus. Porque eu sempre falo assim, se alguém cria algo e você não sabe para que serve aquilo, você tem que perguntar para quem? Para o Criador. Para que você criou esse instrumento? Para que você criou esse objeto? Né? Muitas vezes a gente não sabe, então o Criador vai te responder. A mesma coisa. Quem que formou o céu e a terra? Foi Deus através da palavra. Então Ele te criou, Ele é quem sabe qual é a sua identidade, qual é o seu propósito aqui na Terra. E a gente fica se debatendo, fica para lá e para cá, lê livro, escuta um, escuta outro, escuta os homens e a gente vai formando a nossa identidade conforme aquilo que a gente viveu, vivenciou, aquilo que a gente escutou, aquilo que falam sobre nós e a gente tem uma imagem que nós somos aquilo, totalmente distorcido, né? Então é quando a gente começa a se perder. Então, a nossa verdadeira identidade, eu vou ler aqui uma parte, tá? Então, em Gênesis 1, 26 e 27 fala: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui já fala assim, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Quando ele fala assim, para a gente dominar sobre as plantas e os animais, como Deus, ele colocou, ele é um ser espiritual que ele domina no mundo espiritual, no céu. E aqui na terra ele criou e nos colocou aqui na terra, né, de carne e osso, para dominar sobre as coisas aqui na terra, sobre as plantas, sobre os animais, sobre todos os recursos que ele colocou aqui na terra. Esse domínio, essa autoridade ele deu para nós. Ele não tem, não que ele não tenha essa autoridade sobre a terra, ele tem, mas ele colocou a gente como a autoridade. Ele só vai permitir que as coisas aconteçam se a gente também, se nós fizermos, se a gente entrar em ação também. Né? Não adianta a gente ficar parado esperando, ai Senhor, faz tudo para mim, resolva isso. Não, Ele deu autoridade para você.
Então é você quem tem que fazer. Mas em nenhum momento ele fala que a gente tem que dominar sobre outros homens. E a gente tem mania, né, de querer dominar sobre o nosso funcionário, sobre querer mandar sobre nosso cônjuge, né, nossos amigos. Então isso não nos foi nos dado esse domínio, e sim que a gente dominar sobre as plantas e animais. Então quando eu escutei isso, eu falei, uau, né, se eu sou a imagem e semelhança dele, eu posso realizar as coisas, né? Eu tenho essa autoridade dele, é como se ele te nomeasse como, sabe quando a pessoa dá a procuração para uma outra pessoa, esqueci o nome, o termo, né? Quando a pessoa dá uma procuração para dar os poderes para você resolver as coisas, assinar a papelada, vender, comprar, então a mesma coisa, ele te deu essa autoridade para você reinar sobre a terra. Né? Então, a sua identidade é essa, você é filha amada. E muitas vezes a gente não se sente filha amada de Deus, a gente não se sente pertencente, amada, plena, em paz, tranquila, porque a gente tem dificuldade com as pessoas aqui na Terra. A gente muitas vezes tem dificuldade de acessar esse amor e se sentir filha de Deus, porque muitas vezes você pode ter problema com a sua paternidade terrena. Então, quando fala Deus Pai, Deus, Senhor, Pai, Pai amado, quando a gente fala sobre Deus, a gente fala o nome Pai, muitas vezes a pessoa remete ao pai terreno, que abandonou, que abusou, que bateu. Então, Pai, no inconsciente dela, é uma coisa ruim. Então, como que Deus é bom, se meu pai aqui na terra fez isso? Né? Então, muitas vezes a gente tem esse problema, tá? Então, essa questão também da gente muitas vezes não se sentir amada, não se sentir pertencente, é porque a gente não se sente amada e nem pertencente a Deus como filha, né? Porque a gente está muito na terra aqui, muito pautada no que os homens dizem sobre nós. Então, se seus pais disseram repetidamente, você ouviu repetidamente que você só faz coisa errada, que você não presta para nada, que você não vai dar em nada, que você é burra, né? Que você é muito tímida. Não sei quais foram as palavras que as pessoas falaram sobre você na infância. Você vai acreditar que é isso. Mas a sua real identidade não está sobre a história que aconteceu com você, sobre aquilo que falaram sobre você. É o que eles acham sobre você. Mas a verdadeira identidade não está pautada no que os homens dizem sobre nós, ou fizeram sobre nós, fizeram conosco na infância. E sim sobre o que Deus acha de você. Deus te fez quando o homem, através da palavra, e haja luz e houve luz, e ele começou a criar tudo aqui na terra. Ele criou você também, então é ele quem sabe quem você é. É ele quem sabe, é ele que deu todos os poderes para você reinar aqui na terra. É ele que faz você se sentir amada quando você não se sente amada por ninguém. É através dele que você vai se sentir amada. Que você possa ler esse versículo mais vezes, internalizar, começar a estudar um pouquinho mais a Bíblia. Eu era uma pessoa, talvez vocês falem assim, já vem ela começar a falar de Bíblia. Eu era uma pessoa que não lia a Bíblia. Eu tenho 52 anos e faz praticamente 3 anos, 3, 4 anos que eu comecei a folhear a Bíblia porque eu fui num curso sobre inteligência emocional, estudar sobre a mente, e lá esse professor falou sobre identidade. Então, começa a estudar para que você não fique com a sua identidade perdida, a sua identidade não clarificada. Você precisa entender realmente quem você é em Deus para que todas as outras coisas que eu vou falar aqui nas aulas faça sentido para você. Senão você pode até falar assim, só não faz sentido nenhum para mim, tudo bem, mas vai chegar uma hora que nada vai te suprir, nenhum elogio dos homens, nenhum dinheiro, nenhum status, nenhuma fama vai te preencher completamente, porque mesmo assim você vai se sentir perdida e vazia, porque esse é um lugar que eu já senti. Então, a próxima aula a gente fala sobre isso.